Você gosta de ver dinheiro caindo na sua conta todo mês, que eu sei, e não vai mentir pra mim não, que eu sei que você gosta. E não tem problema nisso, eu também gosto. Na verdade eu amo. Por isso, eu fiz um levantamento aqui dos 10 fundos imobiliários que mais pagam dividendos em 2023. Eu não vou te mostrar só uma listinha não, isso é muito pouco. Eu vou te dizer se vale a pena ou não investir neles na minha visão. Vou te mostrar como eu faria se eu tivesse escolhendo um fundo imobiliário para colocar na minha carteira. Então vamos lá, essa é a lista dos 10 fundos imobiliários que mais pagaram dividendos em 2023. Os fundos com maiores dividend yield, que é um indicador que mostra pra gente a relação entre o preço do fundo imobiliário e o quanto ele pagou de dividendos nos últimos 12 meses. Então, um exemplo, se o fundo imobiliário que custa R$100 tem um dividend yield de 50%, significa que ele pagou R$50 em dividendos nos últimos 12 meses. E esses aqui são os fundos imobiliários. BBFI11 tem ali um dividend yield atual de 23,61%. BDI V11, 22,87%. DEVA 11, 21%. HCTR 11, 20,95%. VSLH 11, 20,18%. Vigia 11, 18,04%. Kivo 11, 17,93%. OIAG 11, 17,45%. NCRA 11, 16,90%. E o CPTR 11 com 16,87%. E aí, será que vale a pena montar uma carteira com esses 10 fundos imobiliários aqui? Na minha visão, não. Na minha opinião, isso não é uma coisa que o investidor inteligente faria. E eu vou te explicar o porquê com um exemplo. Aí está aparecendo na tela informações sobre um fundo imobiliário do segmento de shopping chamado LASC11, que nos últimos 12 meses teve um dividend yield de 12,4%, não é tão alto como os que a gente viu na lista, mas veja que ele não está tão longe não, ele está próximo ali dos maiores dividend yields em 12 meses. E se você só olha para isso, tem chance de você pensar assim, nossa, vou investir nesse fundo aqui, ele paga muitos dividendos, está com dividend yield alto, mas dá uma olhadinha para o histórico de dividendos do LASC11. Você tá vendo aí uma coisa doida, né? Ele sempre tava ali com um dividend mensal ali de 1% ao mês, só que de repente no mês 3 desse ano ele deu uma porrada, o que foi algo totalmente atípico, e o dividend yield anual dele nos últimos 12 meses foi distorcido. Então veja que olhar para o dividend yield cegamente sem antes consultar o histórico é muito perigoso. E ainda tem mais dois motivos pelos quais eu não acho interessante montar uma carteira com base naquela lista ali. O primeiro é olhar somente para o dividend yield, deixa a análise muito crua. Você gosta das coisas mais ou menos feitas? Eu sinceramente odeio. O Galo, o time que eu torço, atualmente só faz coisa meia boca, faz as coisas mais ou menos. E isso me mata de raiva, porque coisas feitas de qualquer jeito não dão resultado. No seu emprego, eu sei que quando você vai fazer algo, você não faz as coisas de qualquer jeito, né? E aqui não pode ser diferente. Se você olhar somente para o dividend yield do fundo imobiliário, você vai estar fazendo a coisa meia boca, coisa mais ou menos, e isso é muito perigoso. E o segundo é, o dividend yield é um indicador meio que desatualizado. Presta atenção, essa é a fórmula do dividend yield. Dividendos pagos por cota divididos pelo preço da cota. Os dividendos pagos por cota são uma informação passada, concorda? Ela mostra o quanto que o fundo pagou anteriormente. Já o preço da cota reflete o presente e o futuro, porque você tem que entender que o preço da cota atual de um fundo imobiliário é reflexo do que os outros investidores do mercado esperam desse fundo imobiliário no futuro. Se um fundo está muito barato, é porque o mercado acredita que num futuro próximo ele não vai bem. Então, com base nisso, você concorda que o dividend yield é uma fórmula que mistura passado, presente e futuro? E por causa disso, ele é um indicador atrasado. Isso não significa que ele é ruim, mas você tem que entender que ele é atrasado. Então calma aí, você tá me dizendo que todos os fundos imobiliários daquela lista são ruins? Não, o que eu tô dizendo é que não vale a pena investir olhando somente para o dividend yield. Vou te mostrar como que eu faço a minha análise. Eu gosto de fundos imobiliários que tem dividend yield acima de 6%, um preço sobre valor patrimonial, P sobre VP, menor que 2, que esteja em um segmento que eu gosto e que tenha uma boa gestão. Eu já apliquei esse filtro na nossa lista de 10 fundos imobiliários aqui, já demonstrei como se faz isso aqui no canal. Caso tenha dúvida, é só me mandar aqui nos comentários.
Mas para facilitar, eu já vou dar o resultado pronto. Dos 10 fundos imobiliários que tínhamos inicialmente, Kivo 11, Deva 11 e HCTR 11 foram os que eu mais gostei. Todos os três são fundos de papel. O que significa isso? Significa que eles são fundos que investem em ativos ligados ao mercado imobiliário, como por exemplo CRI. Esse tipo de fundo aqui não vai comprar um shopping, por exemplo. Ele vai pegar o seu dinheiro e vai investir em títulos, em papéis ligados ao mercado imobiliário. Falando mais agora sobre cada um. O Kivo 11 é um fundo somente para investidores qualificados, ou seja, investidores que possuem mais de R$1 milhão investidos no mercado financeiro. Hoje ele conta aí com mais de 3 mil cotistas, apesar dele ser um fundo novo, criado em 2022. Já o Deva 11 tem mais de 130 mil cotistas e possui um valor patrimonial de 1,36 bi, além de ter uma taxa de administração de 0,7% ao ano. E por fim, o HCTR 11, ele tem quase 200 mil cotistas, 2,49 bi de valor patrimonial e uma taxa de administração de 0,21% ao ano. E aí, deu para você entender minimamente o que a gente deve olhar em um fundo imobiliário? E se você quiser se aprofundar em análise, tomar decisões mais conscientes e multiplicar o seu patrimônio com muito mais segurança, te convido a conhecer o método Rico do Futuro, que é o meu curso sobre investimento. Na descrição vou estar deixando o link onde contém mais informações sobre o método. Entra lá, vê tudo direitinho e se gostar, entra pro curso, vai ser um prazer te ter lá comigo. Muito obrigado pela sua atenção, te convido a assistir esse outro vídeo aqui. Abraço, tamo junto!